Olá, pessoal! Como vocês estão, meus queridos? Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é uma quarta-feira. Quarta-feira, para mim, é o dia mais feliz da semana. É o dia que eu mais corro, é o dia que eu saio mais cedo de casa, é um dia que eu fico aqui para refletir e para trazer reflexões. Eu sou a professora Silvia Helena e o meu programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. São Pílulas de Bem Viver, em que eu trago às quartas-feiras sempre algo que me dói, algo que me faz refletir e algo que eu, Silvia, preciso aprender antes de qualquer pessoa. E sempre quando eu trago isso, não foi alguma coisa completamente inédita e que eu inventei, e que eu criei e que eu vá ter um valor de royalties por isso. Não, eu não vou ter royalties. É alguma coisa que os nossos ancestrais já tiveram. E eu vou trazer para vocês uma coisa que vocês vão falar: não, você está de brincadeira. Você diz que você não assiste futebol? Você me disse que você não assistiu um único jogo da Copa? Não, queridos, não assisti mesmo, porque nem de Copa eu gosto. Mas a Copa tem alguma coisa que nos faz refletir, que é futebol. E futebol traz algo muito, muito, muito mais complexo do que futebol. Futebol nos traz algo relacionado àquilo que nós somos de verdade. E aí, a pergunta que não quer calar: o que você faz ou o que você demonstra quando acontece alguma coisa que você perde? Então, quando você perde, quem você é? E aí eu quero trazer para vocês uma coisa que está relacionada ao comportamento, às atitudes que nossos queridos hermanos argentinos fizeram quando perderam. É disso que se trata. É sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero trazer aqui hoje para refletirmos. Quando você tem uma frustração, quando algo em você se rasga, se quebra, se perde, se espalha, quem você é neste momento? Então, o que eu quero perguntar é: quando você se frustra, o que você faz? É sobre isso que eu quero conversar. E aí, nós tivemos aí uma realidade que foi no domingo, né? O jogo da final da Copa. E este jogo foi entre os espanhóis e os argentinos. E o que nós fizemos, ou o que nós vimos, o que nós testemunhamos que aconteceu? Foi uma coisa relativa a comportamento de quem vence e de quem perde. Então, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer, sem nenhum medo de errar, que um jogo, um campeonato, uma ocasião, assim, que é uma competição, e a maior competição que acontece no mundo humano, e esta maior competição do mundo humano, nós podemos dizer assim: olha, quando se perde, ou quando nós temos um campeonato, campeões perdem. Um troféu, um prêmio, campeões perdem. Mas, nesta cerimônia, os argentinos, o que eles fizeram? Eles deram as costas aos campeões. Então, o que aconteceu naquela cerimônia? Que é a cerimônia de entrega das medalhas e dos troféus. Os espanhóis, eles fizeram uma guarda de honra. E nesta guarda de honra, eles demonstraram respeito. Eles aplaudiram os argentinos
E no momento em que os campeões, que foram os espanhóis, eles puderam receber as medalhas e eles puderam erguer os troféus, o que acontece? Os jogadores da Argentina, não todos, mas a maioria, eles deram as costas à cerimônia e eles dirigiram-se à sua torcida. E aí, qual é a verdade que nós temos ali? Que muito maior e mais importante e mais complexo de futebol aconteceu ali, naquela arena, naquele momento. E que nós podemos dizer assim, não é como nós vencemos, o que é mais importante, mas sim, principalmente, como nós reagimos quando perdemos. Porque é ali que a vitória pode esconder o caráter, mas a derrota quase sempre vai desvendar, vai tirar aquele véu de Maia. E aí nós podemos dizer que a vida, quando ela não segue aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que não é do nosso jeito, aí nós podemos dizer que sim, nós vamos demonstrar o nosso jeito de ser através da perda, através daquilo que nós vamos ter que abrir mão. E aí, quando é muito fácil nós dizermos assim, olha, eu te respeito. Ah, mas eu te respeito quando tudo vai bem. Quando tudo são flores, aí é fácil também você respeitar. Então, para que eu possa ter respeito pelo outro, eu preciso antes me respeitar e entregar e demonstrar aquele respeito pelo outro. E aí sim, o outro vai poder me respeitar. E quando tudo corre bem, é fácil, mas aplaudir quem venceu, aplaudir aquele que trouxe, aquele que recebeu aquilo que eu queria. Eu queria a vitória, é claro, todo mundo quer a vitória. Aconteceu uma vez só na minha vida, e eu até já contei para vocês aqui, quando o Sérgio Augusto me pediu para que eu votasse nele, lá naquela coisa que era da 8ª série, e que eu abri mão de uma coisa que era importante para mim, porque eu tinha dado a minha palavra para ele que eu votaria nele. Então, jamais você pode abrir mão daquilo que é importante para você, ok, mas você não pode, porque o outro vai levantar o troféu, você desrespeitá-lo, você tirar o mérito dele. E aí sim, você coloca o teu caráter à prova. Por quê? Porque você não sabe perder. E a minha mãe sempre tinha aquela música da Elis, vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. E você só vai aprender a jogar se você conseguir reconhecer o mérito do outro. E no fim do jogo, o que os argentinos fizeram? Primeiro foram para a porrada. Ah, tá, então eu bater no outro, isso vai fazer com que eu vença, com que eu ganhe. Não, você precisa de verdade reconhecer o mérito do outro, reconhecer a vitória do outro. E o que nós vamos perceber? Que mesmo eu querendo levantar o troféu, nós vamos descobrir que aquele desporto, que aquele esporte, ele não foi criado para fabricar inimigos, mas sim para formar indivíduos, para formar pessoas, homens e mulheres, que sejam capazes de competir sem perder a dignidade, sem perder a honra. E aí, nós podemos dizer que
vestir uma camisa e que aquela camisa, a camisa está representando o meu time, está representando a minha equipe. E ela não me dá o direito de, porque estou vestindo aquela camisa, odiar aquele que está vestindo a outra camisa, da outra equipe, do outro time. E isso não me dá motivos para que eu tenha ódio, para que eu tenha uma forma de desprezo pelo outro. E aí, o que vai acontecer? Se eu deixo de respeitar o outro na competição, e se eu estou apenas competindo para servir ao meu ego, então o ego, ele me sustenta. O ego, ele me dá força. O ego, ele vai me dar condições de ter a minha identidade. Mas, se eu apenas estou servindo ao ego, significa dizer que eu quero que todos estejam ao meu dispor, à minha disposição. Que todos sejam meus capachos, que todos sejam meus subservientes. E nenhum troféu, nenhuma medalha, nenhum título vale este preço. Porque eu vou fazer uma pergunta. Quem nesta vida levou para si, para onde quer que seja, as 3 taças de campeão do Pelé para o túmulo? Ninguém levou. E quando chega naquela condição do limite, ali na minha condição de me trazer aquele limite, aquela fronteira, a palavra que eu queria lembrar. Quem é que trouxe, quem é que levou? Outra pergunta. Quem é que levou os títulos do Maradona para onde ele foi? Ninguém. Então não importam os nossos títulos, não importa aquilo que nós conquistamos. O nosso comportamento, a nossa atitude vai dizer muito mais, porque todos os títulos serão esquecidos. Os títulos vão ficar nas paredes, vão ficar nas vitrines. E o nosso comportamento? Ah, todo mundo vai entender e todo mundo vai se lembrar. As medalhas envelhecem e os recordes são quebrados. Mas a forma como nós tratamos os outros, ela vai sempre permanecer na memória de quem nos viu, de quem nos ouviu e de quem sentiu aquilo que nós fizemos, aquilo que nós provocamos com a nossa presença, com aquela nossa condição de sermos pessoas ou do bem ou não do bem. Então, a verdadeira vitória nunca vai ser apenas levantar uma taça. Sempre, quando nós saímos de uma competição, nós precisamos sair com a imagem, com a identidade e com a consciência de que nós não perdemos e que nós não abandonamos a nossa humanidade pelo caminho. Então, perder um campeonato tem um peso, sim. Mas perder a nossa dignidade é muito mais complexo que isso. Perder o campeonato acontece com qualquer campeão. Mas perder a honra, perder a dignidade, transforma qualquer campeão em derrotado, em loser, em perdedor. Então, o que nós podemos dizer? É digno, é completamente, nós podemos dizer que é leal, é legal, é
completamente lícito, legítimo, que nós possamos competir com intensidade, que nós possamos vencer com humildade e humanidade e que nós possamos perder com honra. E aí, o mérito disso vai ser aquilo que eu conquistei. E que se eu conquistei de forma legítima, ninguém vai esquecer. Mas se eu manchei aquilo, se eu fiz aquela condição de demérito, aí todo mundo vai lembrar. E quando a gente fala assim, olha, a minha presença, ela faz com que os meus interlocutores duvidem de si mesmos, então a minha presença, ela não trouxe alegria, ela não trouxe vitória, ela não trouxe aquele amor, ela trouxe uma coisa assim, puxa vida, não foi bonito. Então uma coisa que não foi bonita, eu vou precisar pisar em ovos, eu vou precisar viver numa constante ansiedade. E muitas vezes o discurso é lindo, o discurso é maravilhoso, o discurso é assim, olha, é paz, é amor, é tranquilidade. Mas discurso, se ele for uma mentira, não vale a pena. Então, nós não temos o direito de transformar a nossa arma em dor para culpar quem quer que seja. Então, a gente pode sentir raiva, a gente pode sentir medo, a gente pode sentir tristeza, a gente pode sentir desânimo, a gente pode sentir até desespero, mas nós não temos o direito de impor isso às outras pessoas. E em administração, quando nós temos a frustração, a gente pode entrar numa situação que o Paulo Coelho sempre dizia, que é naquela sua obra, na margem do rio Piedra, sentei e chorei. Então, quando eu quero impor culpa a outrem, eu já comecei ali perdendo. E a minha frustração, eu não tenho o direito de impor a qualquer pessoa que seja. E aí, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu posso ter aqueles 4 comportamentos que em administração são deletérios, são desnecessários, são errados. E esses 4 comportamentos, o primeiro deles, agressão. Então vamos para a porrada. Os jogadores terminaram o jogo querendo bater nos seus opositores. Então eu batendo ali, eu vou conseguir descarregar a minha energia de raiva. Regressão. O que é regressão? Regressão é ter comportamento que é um comportamento infantil. Então, aquela coisa de querer descarregar a minha frustração de uma forma que eu não mereça estar ali. Então, o choro, o bater a porta, o querer quebrar alguma coisa, chutar alguma coisa, isso é completamente infantil. O terceiro, fixação, que é a ideia fixa. É eu não querer aceitar a realidade, porque eu não quero ter vida real. E por último, a prostração. Eu querer ter aquele comportamento de condições de estar em depressão. Estar numa coisa que eu não vou aceitar, então fala que eu não quero, fala que eu não vou. Como assim? Você precisa reagir. Você precisa aceitar as coisas como elas são. E você precisa ter um comportamento de uma pessoa que é adequada e que é respeitosa. Então, eu não vou aceitar? Vou sim. Eu vou aceitar porque eu perdi. Então, quem é que fez isso?
eu vou me lembrar lá do filme do Gladiador. E no filme do Gladiador, ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu o título, ele perdeu o cargo, ele perdeu o nome, ele perdeu tudo. E ele passou a ser um escravo. E mesmo sendo um escravo, e mesmo sendo um gladiador, ele pôde ter uma postura de honradez, uma postura de dignidade, uma postura de que ele manteve-se quem ele era na sua essência. Ele não abriu mão, ele não jogou sujo, ele não roubou do outro. E quem era o outro? Era o Cômodos. E o que o Cômodos era? Ele conquistou poder, ele conquistou o trono, ele conquistou o título de imperador. Mas o que aconteceu? Ele não conseguiu nunca conquistar o respeito, porque o respeito, através do controle, da censura e de você querer jogar sujo, você querer impor a sua presença, então você não tem este direito. Nós precisamos ser quem nós somos, entendermos onde foi que a gente errou para perder e reconhecer que o outro teve a vitória, reconhecer que o outro venceu, que o outro tem o título e aprender com o nosso erro. Então, meus queridos, nem sempre nós vamos vencer, nem sempre nós vamos perder, mas nós precisamos sempre sairmos de cabeça erguida, mantermos a nossa honra, a nossa dignidade e tudo aquilo que nós temos direito, que tem a ver com os nossos princípios. Queridos, o tempo urge, o Deus Cronos se apresentando e nos devorando, como sempre ele faz, e hoje é o meu programa 91. O meu programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Muita gratidão por me seguirem nas redes sociais, @silviahelena.rh e no Facebook Silvia Helena Hernandes, 99214-2618. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada, Jean. Queridos, sejam felizes, se puderem, sejam vocês, sejam de verdade, não vivam de mentira, não vivam de vida de plástico. Meu nome é Silvia Helena, até a quarta que vem, se Deus quiser, sempre ao vivo. Um beijo a todos, beijo, Jean, obrigada.